Olá, irmãos, aqui é o professor Marlon Meira para a nossa aula 8 da nossa Escola Bíblica Dominical do curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos para mais essa aula do nosso curso Breve Introdução à Educação Cristã Clássica. Obrigado porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja e tem permitido que a gente continue com os nossos projetos da Escola Bíblica Dominical. E te peço em nome de Jesus que o nosso aprendizado seja para nós glorificarmos o Senhor com a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, vamos lá então. Essa é uma aula mais curta, é uma aula mais breve. E nós vamos falar um pouco hoje, bem rapidamente, sobre alguns resultados, é a sequência do nosso livro lá, tá? Alguns resultados da educação cristã clássica hoje em dia, tá certo? Primeiro, deixa eu só tentar dar uma contextualizada sobre isso. Vocês têm visto nas últimas aulas uma breve história da educação cristã clássica. Aliás, na verdade, uma breve história de educação em geral, até porque a gente tem mencionado a mudança aí da educação clássica para a educação moderna. Mas a questão é que de um determinado período, eu gosto de arredondar em cerca de 1800, mas a gente pode levar até 1900. Então de 1900 para cá, nós não temos tido mais educação clássica, assim, a gente passou a chamar de clássica, né, por causa do fenômeno da educação moderna, mas a gente não tem mais, passa a não ter mais a partir de cerca de 1900 a educação baseada no trivium, né? E aí, por causa disso, as escolas que iam abrindo com metodologias modernas, metodologias novas, como a gente tem falado, com o abandono das práticas da educação clássica, que foram práticas que duraram aí pelo menos 2000 anos, né? No caso do Brasil, por exemplo, é bastante específico isso. Eu não entendo nada sobre isso em outros países. Eu tenho uma ideia nos Estados Unidos como funciona, mas no Brasil a gente tem uma situação que, assim, uma vez que o MEC é o órgão que credencia as escolas no Brasil, o MEC e as suas secretarias de educação, significa que todas as escolas do Brasil todas as escolas do Brasil serão escolas modernas nesse sentido, né? Então, por enquanto, só estou comparando aqui a escola cujo método seria o trivium e a escola moderna, independente de quais métodos sejam, é com certeza um abandono da experiência do trivium, né? Então é impossível, por exemplo, você encontrar no Brasil escolas, uma escola, quer dizer, ou escolas mesmo, que não sejam escolas com orientação moderna. Outra coisa também muito interessante que acontece no Brasil, esse é um fenômeno cultural, mas é bastante pertinente para a gente falar aqui, é que no Brasil a gente tem isso é uma questão de mentalidade, né? Então é difícil julgar, é difícil colocar todo mundo no mesmo pacote, mas é uma questão de mentalidade. As pessoas tendem a acreditar, pelo menos inicialmente, naquilo que é orientado pelo Estado, pelo governo, né? Na verdade a palavra melhor é Estado mesmo, né? Então você pensa assim, por exemplo, no caso da educação, a educação no Brasil a educação no Brasil é orientada pelo Estado e obviamente há escolas particulares, né? Mas mesmo essas escolas particulares são orientadas pelo Estado. Se você falar, por exemplo, se a gente numa conversa falar, por exemplo, sobre a privatização da educação no Brasil, ou se você falar numa conversa, por exemplo, sobre o fim do MEC, ou se você falar numa conversa, por exemplo, sobre o fim das escolas públicas e tal, as pessoas não vão conseguir entender. Aliás, deixa eu começar diferente. As pessoas vão entender que esse é o fim da educação. É mais ou menos aquela ideia que fica... É cosmovisão mesmo, né? São aquelas crenças, aqueles pressupostos pré-teóricos, né? A própria cosmovisão. Que é assim, a pessoa, sem saber, ela acredita, ela tem uma crença, sem saber, ela crê que a educação só pode ser orientada pelo Estado. É como se fosse assim, o Estado é um ente apenas, ele é que decide a educação do Brasil. Se não fosse o Estado, seriam vários entes, várias pessoas. E aí a ideia que a pessoa tem eu não posso entregar essa tamanha liberdade para tantas pessoas, porque o que poderá acontecer, né?
Bem, o que poderá acontecer é que haverá escolas de tudo que é jeito. O negócio de citar um exemplo religioso extremado, né? É um exemplo com dois extremos. Por exemplo, se você me perguntasse assim, Marlon, se você pudesse mudar o currículo do MEC, que é o ABNCC, para um currículo cristão bíblico, e nesse sentido todas as escolas do Brasil fossem obrigadas a ser orientadas por esse princípio, por esse currículo cristão bíblico, você faria isso? Você acha que essa é uma boa ideia? Então esse é um extremo da religião. Né? Não acho que seria uma boa ideia. E aí por que não? Aí vem para um outro lado extremo. Porque vamos supor que haja uma família de umbandistas, por exemplo, né? E aí não existe nenhuma escola umbandista no Brasil. Todas as escolas no Brasil são orientadas pelo MEC. E algumas escolas são cristãs, poucas escolas são cristãs, outras escolas são confessionais, algumas outras. Mas aí como é que uma família, por exemplo, ou algumas famílias, um grupo de umbandistas, por exemplo, pode vislumbrar uma educação em que os seus filhos sejam contemplados como uma educação orientada pelos princípios da sua religião? Então, eu não gostaria que o currículo do MEC fosse religioso, fosse cristão, porque existe numa outra ponta, num outro extremo, religiões completamente diferentes que vão querer também dar esse tipo de educação para os seus filhos. Então, essa ideia que existe na mentalidade brasileira de que o Estado é o único capaz de dar educação, cria esse problema já visível, que é o problema de que todo mundo é obrigado a seguir a mesma orientação. Tem um livro que foi lançado agora há pouco, foi traduzido agora há pouco pela editora Monergismo, acho que é Monergismo o nome da editora, né? Monergismo, que é um livro chamado O Mito da Neutralidade Religiosa. Esse livro é fundamental para você entender que não existe neutralidade no MEC, no Estado, o que dá a impressão de que o Estado é laico e, portanto, então o melhor currículo é o do Estado, é o do MEC, porque ele é laico, então todo mundo pode abraçar esse currículo, né, de forma adequada, porque ele não será proselitista em nenhum lado e também não será ofensivo em nenhum outro. Né? Por exemplo, você não vai ofender ninguém com a sua Bíblia, né, caso o currículo fosse bíblico, e por outro lado também você não vai proselitizar com a sua Bíblia. Ou então qualquer outro extremo disso. Né? Mas isso é um mito, né? Não existe neutralidade, porque o MEC tem um objetivo e a gente sabe muito bem qual que é. Então, aí a pessoa pergunta, o que aconteceria se eu distribuísse se a gente distribuísse esse poder para as pessoas, né, de decidir os currículos? Ora, o que aconteceria é que nós poderíamos ter uma escola fundada por famílias umbandistas e que orientariam seu currículo, obviamente com o auxílio de alguns educadores, de pedagogos, para saber o que funciona, o que não funciona. Mas você imagina um grupo, por exemplo, com 10 famílias de umbandistas, 10 famílias de espíritas, 10 famílias de ateus, não importa, né? 10 famílias conservadoras, 10 famílias progressistas, não importa. Mas você imagina um grupo com 10 famílias que quisesse abrir uma escola para colocar os seus próprios filhos e que os seus filhos fossem estudar nessa escola durante toda a sua vida. Só que esse ensino teria que ser voltado para aquele princípio que norteia as famílias. Né? Então, como eu falei agora, por exemplo, as religiões lá, Umbanda, Espiritismo, as famílias conservadoras, progressistas, os ateus e assim por diante. Então, essa é a jogada, essa é que é a ideia. E aí, o que acontece é que, estou dando essa contextualização para te oferecer modelos de educação cristã clássica, modelos modernos, exatamente para você entender o que significaria educação cristã clássica hoje em dia. Né? Nos Estados Unidos, então, agora falando de algo que está acontecendo de fato, né? Nos Estados Unidos, então, tem acontecido desde cerca da década de 80, do século passado, tem acontecido o que a gente chama lá nos Estados Unidos de renovo da educação cristã clássica. Né? Então tem acontecido um renovo da educação cristã clássica. Ou seja, escolas de educação cristã clássica têm sido abertas nos Estados Unidos, com poucas famílias organizando as escolas, procurando empresas que já têm um currículo pronto. Existem alguns currículos de educação cristã clássica, nem todos eles são idênticos. Todos eles são norteados pela mesma espinha dorsal, vamos dizer assim, né? Pela mesma base, que são as escrituras e o trivium. Né? A base da educação cristã clássica são duas, a Bíblia e o trivium. A Bíblia como um objeto ou como conteúdo, vamos dizer assim, mas também como um orientador moral
e obviamente um orientador espiritual, um orientador, para quem é cristão, um orientador em todos os sentidos, né? E o aspecto do trivium, que é o método. O método, sempre, lembrem sempre que o método é como alguma coisa é feita, né? Você tem um bolo, por exemplo, você imagina, por exemplo, você tem um bolo na mesa, um bolo está lá para você comer, e você não tem a menor ideia de como aquele bolo foi feito. Dependendo da forma como você descobre, dependendo da forma que você descobre que aquele bolo foi feito, como aquele bolo foi feito, você talvez nem coma, né? Ou talvez você coma por causa da forma como ele foi feito. Enfim, então, tem acontecido nos Estados Unidos uma renovação da educação cristã clássica com escolas de fato mesmo sendo abertas, né? Nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, Kellen e eu, nós estamos num projeto para ir para os Estados Unidos agora em junho, para a gente visitar algumas instituições, e uma das instituições que a gente pretende visitar é a ACCS, que é a Association of Christian Classical Schools, Associação de Escolas Cristãs Clássicas, que é a maior dos Estados Unidos, e que tem escolas em todos os estados. Ela, na verdade, não tem escolas, né? Ela não tem escola nenhuma, mas ela credencia escolas em todos os estados dos Estados Unidos, e essas escolas utilizam, portanto, as bases do Trivium e das Escrituras, né? E aí, por exemplo, vou colocar aqui para você alguns exemplos de resultados que você pode encontrar no livro que nós estamos usando. Você se lembra que o Trivium tem 3 etapas, 3 fases, né? A gramática, a lógica e a retórica. Para você não esquecer, ou então se você está assistindo essa aula como a primeira do curso, dessa série, né? A gramática não é simplesmente uma gramática de um idioma, apesar de ser também. A palavra gramática aqui significaria a primeira abordagem, a primeira aproximação a todas as coisas que serão ensinadas ao longo da vida do aluno. Eu sempre gosto de usar aquele exemplo da pessoa que vai de um ET, né? Como sempre gosto de falar do ET, porque nunca viu nenhuma árvore. De um ET que é colocado dentro de uma selva. Então, na hora que ele é colocado na selva, ele para ali onde ele está parado e ele estica a mão e toca uma árvore. Então ele experimenta sensorialmente aquelas diversidade de árvores ali ao redor, certo? E ela vai saber que uma textura é de uma forma, que uma folha é de um jeito, e assim, que tem uma árvore com um tronco maior, uma árvore com um tronco mais duro, enfim, são várias diferentes formas de troncos, né, de árvore. E depois ela aprende a usar, por exemplo, a talhadeira para fazer uma escultura naquelas madeiras, né? Só que ela primeiro tem uma primeira aproximação com todas as coisas, então essa é a gramática. Então, os pais, são pesquisas apontadas inclusive pela própria ACCS, que eu falei agora há pouco, os pais notam que quando os filhos entram nas escolas, quando filhos vêm de outras escolas e entram nas escolas clássicas, os pais notam, entre outras coisas, porque a pesquisa é longa, entre outras coisas, os pais notam que os filhos estão mais alegres, né? Então é um aspecto importante. Outra coisa, os filhos passam a memorizar, a cantar, a recitar, por exemplo, poesias, cronogramas, datas, capitais de países, nomes dos países, capitais dos países, versículos bíblicos, né? Então existe uma ênfase nesse método que, olha que interessante, eu quando estou falando sobre memorização, eu tenho até medo do que as pessoas podem pensar, porque hoje em dia, voltando àquela questão da mentalidade, né? Da cultura, hoje em dia as pessoas... A educação moderna fez as pessoas acreditarem, não simplesmente tentou fazer, mas teve um grande sucesso em fazer as pessoas acreditarem que memorização não é bom, que não faz sentido, que não é algo bom. Como que memorização pode não ser bom, sendo que a gente está na igreja o tempo todo aprendendo a memorizar versículo bíblico, né? Então não é possível que você acha que é bom memorizar versículo bíblico e não acha que é bom memorizar, por exemplo, as capitais de todos os países. Outro dia, por exemplo, a minha filha pediu aqui para eu falar as capitais dos estados brasileiros e eu consegui acertar todos. Eu acho que eu esqueci uma durante um momento, depois eu acabei lembrando. Então é um dos resultados, né? Na fase da lógica, os pais percebem que os filhos demonstram uma capacidade de argumentação muito mais honesta, porque a argumentação é algo que a gente faz o tempo todo. Inclusive as pessoas até passaram a ver a argumentação como algo negativo, exatamente porque dá aquela impressão de discussão, né? Aí a pessoa fala, eu não discuto isso, eu não discuto aquilo. No Brasil a gente tem aquela frase que eu não concordo, né? Religião não se discute, né? Política não se discute, futebol não se discute. Como assim não se discute? Tudo se discute. Agora, quando você aprende corretamente a argumentar, quando você consegue aprender a lógica, que é identificar premissas corretas, silogismos completos, né? Premissas corretas com conclusões corretas,
Ou então você consegue identificar premissas incorretas, né? Obviamente com conclusões que vão levar a inverdades. Você consegue identificar maus silogismos, né? Silogismos errados e tal. E aí você consegue apresentar, inclusive, o seu argumento de forma efetiva, de forma reflexiva, de forma a colocar a pessoa pelo menos a refletir sobre a sua posição, né? Eu me lembro de uma vez que eu vi uma frase de um apologista que dizia assim: apologética cristã não é só para o estudioso de apologética cristã, porque você vai ser confrontado com a sua fé e às vezes você vai ser confrontado de maneira que a pessoa tem que diminuir sua fé para te confrontar. E aí você tem formas corretas de apresentar argumentos em favor da sua fé, por exemplo, entre outras coisas, né? Sobre alunos mais velhos que estão na fase da retórica, também é uma palavra que não significa aquilo que normalmente a gente pensa que é, né? Mas retórica significa, eu acho que a melhor definição de retórica seria uma comunicação, aprender a se comunicar de forma persuasiva, mas também de forma eloquente, né? De forma bela, de forma adequada, correta, utilizando silogismos corretos, né? Utilizando premissas corretas, com conclusões obviamente corretas. E os alunos aprendem a se comunicar de forma mais adequada. Inclusive, tem uma frase no livro lá que diz assim: os alunos aprendem a argumentar para ganhar pessoas. O que o livro não cita, mas na minha mente a primeira coisa que me vem é o evangelismo, né? Então talvez um jovem, talvez não, quero crer que um jovem que passou por uma escola clássica, passou pelo trivium, passou pela gramática, pela lógica e pela retórica, é uma pessoa que na hora que ela for evangelizar uma outra pessoa, ela terá, olha só que interessante, ela terá conhecimento da Bíblia, que é a parte da gramática, ela compreenderá como organizar um argumento de forma persuasiva e correta, né, um silogismo correto, que é a lógica, e aprenderá a apresentar tudo isso de maneira persuasiva, de maneira eloquente, né, de maneira que convença as pessoas, né? Aí você vai me dizer: ah, mas ninguém convence ninguém do Evangelho. Não, não é verdade isso. A Bíblia diz que a gente não consegue convencer no sentido de que a pessoa tome uma decisão por Cristo, porque essa é uma obra do Espírito Santo. Mas então para que Deus nos chama para evangelizar? Então qualquer tipo de evangelismo está certo? Por que existem evangelismos que são mais eficazes do que outros? É porque a gente estuda formas de encaminhar melhor a pessoa para compreender e, consequentemente, para o Espírito agir naquela pessoa, né? O Espírito não precisa disso para agir, mas ele usa a gente para agir nesse sentido, né? As matérias numa escola, por exemplo, clássica, são ensinadas, todas as matérias são repetidas, o aluno tem matemática em todos os anos, tem história em todos os anos, geografia em todos os anos, ciências também, teologia, né? Estudos bíblicos, mas elas são feitas, você tem no período da gramática você aprende a superfície de informação das coisas. No período da lógica você aprende a identificar o que está correto, o que está incorreto, a identificar como você passa a defender um argumento que é correto em detrimento de um argumento errado. Quando você pensa uma coisa pelo senso comum ou pela cosmovisão e você é convencido do contrário por causa da lógica, você passa a admitir que aquilo ali é o correto. Aliás, uma coisa importante, que eu não queria entrar em méritos aqui filosóficos, mas existe uma coisa chamada, na filosofia, existe uma coisa chamada epistemologia, que é o estudo da forma como a gente adquire conhecimento, né? E uma das palavras ligadas à epistemologia é a palavra verdade. E nós que somos crentes, nós precisamos defender a verdade com unhas e dentes, vamos usar o ditado, né? Porque afinal de contas, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E na epistemologia, verdade é o discurso cujas características do discurso da fala ali, da descrição, combinam com características da coisa descrita. Então vamos usar aqui essa caneta. Então eu posso dizer que essa é uma caneta que tem uma parte de cá azul e outra parte branca. Essa minha frase, ela vai ser verdadeira se essas palavras combinarem com descrições reais do objeto. Eu não estou dizendo que essa primeira metade aqui é preta. Inclusive tem um anelzinho preto que divide essas duas cores. Eu não estou dizendo que o anel é azul e a parte do lado de cá é preta. Porque se eu estivesse dizendo, seria mentira. Por que seria mentira? Porque a palavra preta, a cor preta, não combina com a característica da caneta aqui, certo? E assim também o lado de cá que é branco, eu não poderia dizer que é amarelo. Eu posso dizer que essa caneta tem 4 cores, né? E elas têm 4 cores. Enfim,
eu posso descrever essa caneta e o que será verdadeiro sobre essa descrição? Serão características da minha descrição que combinam com características da coisa em si, né? E o aluno aprende, portanto, características da coisa em si, para depois, em todas as matérias, para depois discursar sobre elas e falar sobre elas de maneira correta. Então, todas as matérias são vistas do ponto de vista gramatical, do ponto de vista lógico e do ponto de vista retórico. Lembrando, mais uma vez, que retórica não significa uma conversa mole, uma conversa para enganar. Retórica é uma comunicação eloquente, uma comunicação que tem capacidade de convencimento, uma comunicação correta, inclusive com o idioma, com a lógica. É uma comunicação que está preocupada com a forma de linguagem, com a forma lógica que as coisas são colocadas, né? Não é solta, quer dizer. E aí, para concluir, essa aula é isso mesmo, é uma aula mais curta. Para concluir, a gente tem que lembrar que o Trivium são ferramentas, né? E eu sempre gosto de utilizar o exemplo, já usei hoje uma parte, mas sempre gosto de utilizar o exemplo do escultor, né? Aliás, eu estou até querendo aprender um pouco sobre escultura para falar melhor sobre isso nos meus exemplos. Mas o escultor, ele aprende a trabalhar com suas ferramentas, a talhadeira e o martelo, por exemplo, são dois instrumentos fundamentais na escultura. Então, quando ele aprende a bater o martelo na talhadeira, tem a força correta, tem o lado que ele vira a mão, né, tem a posição que ele bate, né, tem a força, enfim, tem a profundidade, tem uma série de técnicas utilizando aquela ferramenta. Só que o Trivium especializa nas ferramentas porque, ele, sabendo usar a ferramenta de maneira correta, ele pode trabalhar em qualquer madeira. É lógico que ele tem que conhecer a madeira também, né? Mas a gente conhece tanto a madeira quanto as ferramentas. E a educação moderna tende a se preocupar muito mais com os conteúdos, com a madeira, vamos dizer assim, do que com a ferramenta em si, né? Do que com a talhadeira em si, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, com alguns exemplos, claro que sempre trazido lá do nosso livro, né? Eu queria dar uma dica. Existe no Brasil uma instituição chamada ANED, A-N de navio, quer dizer, ANED significa Associação Nacional de Educação Domiciliar. É lógico que ela está completamente voltada para a educação domiciliar, que é o homeschooling, e aqui não é uma propaganda do homeschooling, mas eu quero lembrar que a maior parte das famílias no mundo inteiro que usa homeschooling utiliza o Trivium como método, né? Mas, assim, pelo menos uma coisa é certa, essa ANED, isso eu estou falando em português, nos Estados Unidos esses dados estão muito melhores, mas para quem só lê em português, a ANED tem vários dados disponíveis no site deles para divulgação de resultados de fato de alunos que estudaram segundo o método clássico. E quando eu estou falando de resultado, eu estou falando assim, pesquisas que eu me lembro de ter visto nos Estados Unidos apontam que os alunos que são... Porque hoje nos Estados Unidos você já tem uma geração inteira que já foi educada pelo Trivium, né? Você tem escolas que foram fundadas, por exemplo, na década de 90, os alunos começaram lá no pre-K, né? Ou seja, com 1 ano de idade mesmo, no berçário, até um pouco antes de 1 ano de idade, seguiram no método do Trivium durante todos os seus anos da escola, entraram em faculdade, e aí os dados apontam o seguinte: os alunos que são ensinados pelo método clássico, eles têm melhores notas nos exames de entrada de vestibulares. Olha que isso é interessante, porque também um outro erro, um outro problema que a educação moderna fez na mentalidade brasileira é de pensar que só as escolas que são escolas oficiais, vamos dizer assim, do MEC, é que conseguem preparar para o vestibular. Mas a questão é que preparar para o vestibular é uma preparação para estudo, né? Não é possível que exista apenas um método de estudar, só ir para a escola do Brasil. Se fosse assim, a gente teria os melhores resultados nos exames internacionais, como o PISA, por exemplo, né? E o Brasil não vai bem no PISA, né? Então, esses alunos, que são alunos que vêm da educação clássica, são alunos que entram melhor no vestibular, são alunos que durante o vestibular, durante a faculdade, quer dizer, se dão melhor, são alunos que, é interessante porque os dados são variados, são alunos que têm melhor visão para doações e ofertas, por exemplo, na igreja ou filantropia em geral, são alunos que têm melhor relacionamento social, são alunos que normalmente casam e cujos casamentos duram mais tempo, pelo menos algumas pesquisas apontam isso, mas
é difícil fazer essa mensuração, porque, como eu falei, se você tivesse um aluno entrando com 1 ano de idade no ano de 1980, você teria hoje um aluno com cerca de 40 anos de idade que talvez não tivesse um casamento duradouro para a gente fazer esse teste. Mas o que eu quero dizer é que a maioria dos dados que são coletados comparando alunos de escolas modernas e de escolas clássicas, eu me lembro de que todos os dados eram melhor os alunos de educação clássica. Às vezes a proporção é um pouco próxima, mas às vezes é distante. Mas em todos os dados, os alunos de educação clássica tendem a ser melhor do que os alunos de educação moderna. Então essa foi a nossa aula de hoje, apresentando um pouco dos resultados do que a educação clássica, do Trivium, pode trazer, tá certo? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque encerramos mais uma aula no nosso curso de breve introdução à educação cristã clássica. Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Seu Espírito, o Espírito Santo, eu te peço que o Senhor faça a obra de abençoar os nossos irmãos e irmãs a acreditarem naquele método que representa a Trindade, Pai, o Trivium, que é o método que o Senhor escolheu para que a maioria das pessoas aprendesse inclusive a sua palavra durante centenas de anos na história do povo de Deus, na história da igreja. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada vez mais pais e mães e amigos e irmãos a compreenderem a importância e a relevância da educação cristã clássica. Te peço que o Senhor receba os cultos que prestaremos ao Senhor nesse domingo de hoje e te peço em nome de Jesus que a gente seja encontrado pelo Senhor como adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então essa foi a aula 8. Na semana que vem, se Deus quiser, a aula 9. Até mais.